Olá! Nesta aula vamos dar continuidade ao estudo da termodinâmica. Falaremos sobre a teoria cinética dos gases, parte 2. Neste momento, vamos fazer uma breve pausa ao estudo de transformações termodinâmicas e realizar uma análise do movimento de uma partícula em uma caixa, assim traçando um paralelo entre este movimento e as variáveis pressão, temperatura e velocidade quadrática média. Aqui temos uma figura que ilustra uma única molécula dentre várias de um gás no interior de uma caixa. As moléculas do gás se movem em todas as direções e com várias velocidades, colidindo umas com as outras e com as paredes do recipiente. Iremos analisar o momento do choque, que consideraremos um choque elástico das moléculas com a parede da caixa. Mas como se trata de um choque elástico, podemos afirmar que há conservação de energia cinética. Ou seja, a energia cinética antes do choque deve ser igual à energia cinética após o choque. Mas a energia cinética ela é igual à metade do produto da massa multiplicado pelo módulo da velocidade ao quadrado. Assim, teremos que a metade da massa vezes o módulo da velocidade antes do choque ao quadrado deve ser igual a metade da massa vezes o módulo da velocidade após o choque ao quadrado. Simplificando os dois membros da equação, teremos que o módulo da velocidade antes do choque é igual ao módulo da velocidade após o choque. Sendo a colisão com as paredes muito rápida, a força mais intensa que atuará na partícula será a força normal. Com isso, podemos desprezar a atuação de outras forças. A força normal, sendo perpendicular à parede, portanto paralela ao eixo x, fará com que a velocidade da molécula se modifique somente ao longo desse eixo. Mas como o módulo da velocidade antes e após a colisão são iguais, então podemos concluir que a componente da velocidade ao longo do eixo x antes da colisão deve ser igual ao negativo da componente ao longo do eixo x após a colisão. Se a componente do vetor velocidade Vx irá variar, então a componente do vetor momento linear Px também irá, pois o vetor momento linear é dado pelo produto da massa vezes o vetor velocidade. Assim, a variação da componente do momento linear ao longo do eixo x durante a colisão será igual à diferença entre as componentes ao longo do eixo x dos momentos lineares após o choque e antes do choque. Mas Px após o choque é igual a massa vezes Vx após o choque. E Px antes do choque é igual a massa vezes Vx antes do choque. Substituindo Vx antes do choque por menos Vx após o choque, teremos que a variação do momento linear será igual a massa vezes Vx após o choque, menos a massa vezes menos Vx após o choque. Portanto, em módulo, teremos que a variação do momento linear ao longo do eixo x é igual a 2 vezes a massa vezes Vx. O intervalo de tempo entre duas colisões consecutivas na mesma parede
é igual ao tempo para a partícula se deslocar ao longo do eixo x a uma distância 2L, com velocidade Vx igual a 2L dividido por ΔT. Portanto, ΔT é igual a 2L dividido por Vx. Assim, o módulo da força Fx exercida pela molécula sobre a parede da caixa ao longo do eixo x, que é dada por ΔPx dividido por ΔT, será igual a 2 vezes a massa vezes a velocidade ao longo do eixo x, dividido por 2L sobre Vx. Simplificando a expressão, teremos que a componente da força exercida pela molécula ao longo do eixo x sobre a parede será igual a massa vezes a componente da velocidade ao longo do eixo x ao quadrado dividido por L. Como existem N moléculas do gás de mesma massa m, colidindo na área achurada, a pressão total devida a essas moléculas será: pressão total é igual ao módulo da força resultante na direção do eixo x dividido pela área da face do cubo, que é dada por L ao quadrado. Mas o módulo da força resultante ao longo do eixo x é igual à soma dos módulos das componentes das forças ao longo do eixo x, de todas as N moléculas do gás. Assim, a pressão total, P, será igual à soma de Fx1 com Fx2 até Fxn, dividido por L quadrado. Substituindo as forças de cada molécula pela expressão encontrada anteriormente, teremos que a pressão total será igual à soma de m vezes Vx1 ao quadrado, dividido por L, com Vx2 ao quadrado, dividido por L, até a massa vezes Vxn dividido por L. Tudo isso dividido por L ao quadrado. Manipulando a equação, podemos escrever que a pressão total será igual à massa dividido pelo volume da caixa, que é dado por L ao cubo, vezes a soma dos quadrados das componentes ao longo do eixo x das moléculas que contêm o gás. Como todas as moléculas são idênticas, elas têm, em média, a mesma velocidade. Assim, o valor médio ao longo do eixo x da velocidade ao quadrado de uma molécula, Vx quadrado médio, será igual ao valor médio da soma dos quadrados das componentes das velocidades das moléculas ao longo do eixo x. Ou seja, o Vx ao quadrado médio é igual a Vx1 ao quadrado mais Vx2 ao quadrado até Vxn ao quadrado dividido pelo número total de moléculas. Realizando essa substituição na expressão anterior, teremos então que a pressão total P será igual a massa dividido pelo volume V multiplicado pelo número de moléculas N, vezes o valor médio da velocidade ao quadrado de uma molécula ao longo do eixo x. Sabemos que o número de partículas presentes no gás é igual ao número de mols vezes o número de Avogadro. Então, fazendo esta substituição na expressão anterior, teremos que a pressão exercida pelo gás
é igual à massa da molécula dividido pelo volume vezes o número de mols vezes o número de Avogadro, vezes o valor médio do quadrado da componente da velocidade da molécula ao longo do eixo x. Lembrando que a massa molar é igual à massa da molécula vezes o número de Avogadro, e fazendo essa substituição na expressão, teremos que a pressão do gás é igual ao número de mols vezes a massa molar dividido pelo volume e multiplicado pelo valor médio do quadrado da componente da velocidade da molécula ao longo do eixo x. Como a velocidade é um vetor, então o módulo da velocidade ao quadrado é igual à soma dos quadrados de suas componentes nos eixos x, y e z. Sendo as moléculas indistinguíveis e sabendo que não há uma direção preferencial para o movimento, podemos considerar que o valor médio do quadrado das componentes da velocidade de uma molécula ao longo dos 3 eixos são iguais. Portanto, o valor médio do quadrado da componente da velocidade no eixo x é igual a 1/3 do valor médio do quadrado do módulo da velocidade da molécula. Realizando essa substituição na expressão anterior, teremos que a pressão do gás é igual ao número de mols vezes a massa molar vezes o módulo do valor médio do quadrado da velocidade da molécula dividido por 3 vezes o volume. Geralmente, os aparelhos eletrônicos fornecem como medida o valor da raiz quadrada do valor médio do quadrado da velocidade, que é um tipo de velocidade média. Chamaremos essa velocidade de VRMS. Realizando essa substituição na expressão anterior, temos que a pressão do gás é igual ao número de mols vezes a massa molar vezes o VRMS ao quadrado dividido por 3 vezes o volume. Considerando que o gás utilizado foi um gás ideal, podemos utilizar a equação de Clapeyron na expressão determinada anteriormente e isolar a velocidade RMS, obtendo que a velocidade quadrática média, VRMS, é igual à raiz quadrada de 3 vezes R vezes T dividido pela massa molar emissão, onde R e emissão são constantes. Devemos chamar a atenção para o fato de que, para um tipo de gás, esta expressão demonstra que a velocidade quadrática média depende somente da temperatura, o que está de acordo com a definição de temperatura, estudado anteriormente. Na tabela, temos as massas molares e as velocidades, RMS, de alguns gases à temperatura ambiente, que é considerada como sendo 27 graus Celsius, ou 300 Kelvin. Não é necessário decorar esses valores. Uma molécula pode ter 3 tipos de energia cinética. A energia cinética de rotação, a de vibração e a de translação. Neste momento, vamos analisar a energia cinética de translação. Como estamos considerando que a energia total do sistema se conserva, pois os choques são elásticos e o tempo de observação é muito grande, podemos considerar então que a energia cinética média por molécula é igual ao valor médio da metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, que é igual a metade da massa vezes o valor médio da velocidade da molécula ao quadrado. Portanto, deve ser igual a metade da massa vezes o quadrado da velocidade quadrática média.
Substituindo a expressão da velocidade quadrática média, teremos que a energia cinética média por molécula é igual a 3/2 do inverso da massa molar dividido pela massa da molécula e multiplicado por R vezes T. Mas sabemos que o número de Avogadro é igual à massa molar dividido pela massa da molécula. Assim, fazendo uma substituição na equação anterior, teremos que a energia cinética média por molécula será igual a 3/2 de R vezes T, dividido por Na. Mas a divisão de R por Na é igual à constante de Boltzmann. Portanto, a energia cinética média por molécula será igual a 3/2 de kT. É de extrema importância perceber que, a uma dada temperatura T, todas as moléculas de um gás ideal, independentemente de suas massas, têm a mesma energia cinética translacional média. Portanto, quando medimos a temperatura de um gás, de certa forma, estaremos medindo a energia cinética translacional média de suas moléculas. Calores específicos molares de um gás ideal. Inicialmente, vamos determinar uma expressão para a energia interna de um gás ideal. Para um gás ideal monoatômico, a energia cinética mais importante é a energia cinética de translação, em comparação às energias cinéticas de rotação e vibração. Além disso, como se trata de um gás ideal, como já discutido anteriormente, a energia potencial é insignificante em relação à energia cinética. Assim, como a energia interna de um gás é igual à soma das energias potenciais e cinéticas de todas as moléculas que o constituem, então podemos dizer que a energia interna para um gás ideal monoatômico é simplesmente a soma das energias cinéticas de translação das moléculas. Como as moléculas são idênticas, então a energia interna ela é igual ao número de moléculas vezes a energia cinética média de uma molécula, a qual é igual a 3/2 de kT. Portanto, a energia interna de um gás ideal monoatômico será igual a 3/2 do número de moléculas vezes kT. Mas o número de moléculas é igual ao número de mols vezes o número de Avogadro. Devemos lembrar que o número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann é igual ao R. Portanto, a energia interna será igual a 3/2 do número de mols vezes R vezes T. Então, temos duas expressões para a energia interna de um gás ideal monoatômico. Ou seja, a energia interna é igual a 3/2 do número de moléculas vezes kT ou 3/2 do número de mols vezes RT. Deve-se perceber que a energia interna de um gás ideal monoatômico é uma função apenas da temperatura do gás. Portanto, não depende de qualquer outra variável. Vamos retornar ao estudo do processo isocórico, ou seja, processo a volume constante, e analisar o calor específico molar a volume constante. Considere um reservatório que contém um gás, onde o volume é mantido constante, com o auxílio de um pino. Ao variar sua temperatura, varia-se também sua pressão. Sabemos que a quantidade de calor envolvida pode ser determinada como
o produto da massa do gás vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Porém, a massa do gás pode ser escrita como sendo o número de mols vezes a massa molar. Definindo calor específico molar como o produto da massa molar vezes o calor específico, onde a sua unidade no sistema internacional é o Joule por mol Kelvin, teremos que a quantidade de calor é igual ao número de mols vezes o calor específico molar vezes a variação da temperatura. O índice V é acrescentado ao símbolo do calor específico e do calor específico molar para indicar que estamos considerando um processo a volume constante. É fácil perceber que o calor específico molar é semelhante à capacidade térmica para um sistema com massa igual à massa de 1 mol de moléculas. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado, sendo o trabalho igual a zero, pois não há variação de volume. Substituindo a expressão da quantidade de calor na primeira lei da termodinâmica, teremos que a variação da energia interna é igual ao número de mols vezes o calor específico molar, a volume constante, vezes a variação de temperatura. Como na dedução da expressão não foi imposto se o gás é real ou ideal, esta expressão é válida para qualquer tipo de gás, desde que conheçamos o valor do calor específico molar. Agora, se considerarmos um gás ideal monoatômico, sabemos que a expressão da variação da energia interna é igual a 3 meios de nR ΔT. Portanto, 3 meios do número de mols vezes R vezes ΔT é igual ao número de mols vezes o calor específico molar a volume constante vezes ΔT. Simplificando os dois lados da expressão, teremos que o calor específico molar a volume constante para um gás ideal monoatômico será igual a 3 meios de R, que é igual a 12,5 joules por mol Kelvin. O gráfico ele representa a variação da pressão em função do volume para um gás ideal em um processo isocórico. O resultado de CV igual a 3 meios de R, ele concorda muito bem com experimentos realizados para gases ideais monoatômicos. Já os resultados previstos para gases diatômicos e poliatômicos são maiores, como mostra a tabela. Neste momento, podemos concluir que uma variação na energia interna de um gás ideal confinado depende apenas da variação da temperatura do gás. Não depende do tipo de processo que produz a variação da temperatura. Isto significa que a variação da energia interna entre dois estados é sempre igual. Portanto, independe da trajetória da transformação, como já mencionado em uma aula anterior. Significa também que a energia interna é uma propriedade intrínseca do sistema. Portanto, a variação da energia interna em um ciclo deve ser igual a zero. Vamos agora analisar o processo isobárico, ou seja, processo a pressão constante, e analisar o calor específico molar a pressão constante. Considere um reservatório que contém um gás
onde a pressão é mantida constante. Ao variar sua temperatura, varia-se também o seu volume. Sabemos que a quantidade de calor envolvida pode ser determinada como produto da massa do gás, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Porém, a massa do gás ela pode ser escrita como o número de mols vezes a massa molar. Definindo calor específico molar como o produto da massa molar vezes o calor específico, teremos que a quantidade de calor é igual ao número de mols vezes o calor específico molar vezes a variação da temperatura. Um índice P, ele é acrescentado ao símbolo do calor específico e do calor específico molar para indicar que estamos considerando um processo a pressão constante. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Substituindo a expressão da quantidade de calor na primeira lei da termodinâmica e a fórmula do trabalho à pressão constante, teremos que a variação da energia interna é igual ao número de mols vezes o calor específico molar vezes a variação da temperatura menos a pressão vezes a variação do volume. Considerando agora um gás ideal, podemos, através da equação de Clapeyron, escrever que P vezes ΔV é igual ao número de mols vezes R vezes ΔT. Substituindo também a variação da energia interna por N vezes o calor específico molar a volume constante vezes ΔT, podemos simplificar o número de mols e a variação da temperatura em todos os membros da expressão, obtendo que o calor específico molar a volume constante é igual ao calor específico molar a pressão constante menos a constante universal dos gases perfeitos R. Esta relação ela é válida para gases ideais e é conhecida como relação de Mayer. Embora esta dedução tenha sido desenvolvida para gases ideais, ela é válida para todos os outros gases, desde que eles possam ser tratados como gases ideais. O gráfico, ele representa a variação da pressão em função do volume para um gás ideal em um processo isobárico. Graus de liberdade e calores específicos molares. Como explicar os valores dos calores específicos molares a volume constante para gases ideais monoatômicos, diatômicos e poliatômicos, que são iguais a 3 meios de R, 5 meios de R e 6 meios de R, respectivamente? Esses valores foram apresentados em uma tabela anterior. James Clerk Maxwell propôs um teorema de equipartição de energia. Isto significa que ele irá considerar a contribuição de cada forma de energia cinética para a composição da energia interna. Não é necessário considerar a contribuição da energia potencial, pois em um gás ideal ela é considerada desprezível em comparação à energia cinética. Experimentos demonstram que a energia cinética de vibração ela também é desprezível se comparada às energias cinéticas de translação e rotação. Portanto, basta analisar a contribuição das energias cinéticas de translação e rotação das moléculas. Em geral,
Como as moléculas possuem um movimento desordenado, aleatório, a contribuição da energia cinética referente à translação em cada dimensão, quer dizer, x, y e z, são iguais. Durante o cálculo do calor específico molar a volume constante para um gás ideal e monoatômico, como o hélio, mostrado na figura, consideramos a translação nos eixos x, y e z, ou seja, nos três eixos. Lembremos que, neste caso, o CV ele é 3 vezes o R dividido por 2, onde o número 3 ele indica exatamente a quantidade de dimensões que a molécula está livre para transladar. Esta quantidade se chama grau de liberdade. Com isso, queremos dizer que todas as moléculas, independentemente da quantidade de átomos, ela tem 3 graus de liberdade de translação, ou seja, tem 3 contribuições iguais para a energia interna. De acordo com a física quântica, um átomo ele não gira como um peão em torno de seu eixo. Portanto, gases monoatômicos não têm contribuição de energia cinética de rotação para a energia interna. Para obter o calor específico molar a volume constante de um gás ideal diatômico, como o O2, mostrado na figura, podemos perceber que a molécula pode transladar ao longo dos 3 eixos, x, y e z, portanto, tem 3 graus de liberdade de translação. Porém, essa molécula somente pode girar ao redor de 2 eixos. E, portanto, 2 graus de liberdade para a rotação. Essa molécula não pode girar ao redor do outro eixo, pois os átomos estariam girando ao redor de si mesmo, como um peão, e isso violaria a teoria quântica. Neste caso, teríamos um total de 5 graus de liberdade, sendo 3 de translação e 2 de rotação. Assim, teremos que o valor do CV para um gás ideal diatômico será igual a 5 vezes R sobre 2. Maxwell, em seu teorema da equipartição, afirma que a contribuição de cada grau de liberdade para a energia interna ela é igual. Ou seja, a contribuição de um grau de liberdade para a rotação é igual à contribuição de um grau de liberdade de translação para a energia interna. Para obter o valor de CV de um gás ideal poliatômico, como por exemplo o CH4, mostrado na figura, percebe-se que a molécula tem 3 graus de liberdade de translação e tem 3 graus de liberdade de rotação, independentemente de onde sejam representados os eixos x, y e z. Neste caso, teríamos um total de 6 graus de liberdade, sendo 3 de translação e 3 de rotação. Assim, teremos que o valor de CV para um gás ideal poliatômico será igual a 6 vezes R dividido por 2. Podemos, então, definir uma expressão para o calor específico molar a volume constante, como sendo CV igual a G vezes R dividido por 2, onde o G representa o grau de liberdade da molécula. A tabela contém valores experimentais de CP, CV e CP menos CV, onde esses valores concordam muito bem com
a teoria, principalmente para gases monoatômicos. Vamos a um exemplo. Suponha que 4 mols de um gás ideal diatômico, com rotação molecular, mas sem oscilação, sofrem um aumento de temperatura de 60 Kelvin, em condições de pressão constante. Quais são? Letra A, a energia transferida como calor. Letra B, a variação da energia interna do gás. Letra C, o trabalho realizado pelo gás. Letra D, a variação da energia cinética de translação do gás. Resolução. Sabemos que, para a pressão constante, Q é igual a N vezes Cp vezes ΔT, onde Cp é o calor molar à pressão constante. Mas, de acordo com a relação de Mayer, para um gás ideal, Cp é igual a Cv mais R, onde Cv é o calor molar a volume constante. Então, teremos que a quantidade de calor Q é igual a N vezes Cv mais R vezes ΔT. Mas vimos que Cv é igual ao grau de liberdade G vezes R sobre 2, para gases ideais. Então, a quantidade de calor Q é igual a N vezes o número do grau de liberdade vezes R sobre 2, mais R vezes ΔT. Como é um gás diatômico e ideal, o grau de liberdade ele é igual a 5, sendo 3 graus de liberdade para translação e 2 graus de liberdade para rotação. Assim, Q é igual a N vezes 5 vezes R sobre 2, mais R, vezes ΔT, que é igual a N vezes 7 vezes R sobre 2, vezes ΔT. Substituindo os dados do enunciado, teremos então que a quantidade de calor é igual a 4 vezes 7 vezes 8,31 sobre 2 vezes 60. Realizando os cálculos, encontraremos que a energia transferida na forma de calor é igual a 6.980,4 joules. Letra B. Sabemos que a variação da energia interna ela é dada por variação da energia interna é igual ao número de mols vezes o calor molar a volume constante vezes a variação da temperatura. Mas, como já comentado, o calor molar a volume constante pode ser escrito como o número do grau de liberdade vezes R sobre 2. Então, a variação da energia interna é igual a N vezes o número de grau de liberdade, G, vezes R sobre 2 vezes ΔT. Substituindo os dados do enunciado, teremos então que a variação da energia interna é igual a 4 vezes 5 vezes 8,31 sobre 2 vezes 60. Realizando os cálculos, encontraremos que a variação da energia interna será igual a 4.986 joules. Letra C. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, temos que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Substituindo os valores encontrados anteriormente para a quantidade de calor e a variação da energia interna, teremos então que 6.980,4 é igual a 4.986 mais W. Realizando os cálculos, encontraremos que o trabalho realizado pelo gás será igual a 1.994,4 joules. Letra D. Como discutido durante o conteúdo, a variação da energia interna ela é igual ao número de mols vezes o calor molar a volume constante vezes a variação da temperatura, onde o Cv
ele é igual ao grau de liberdade vezes R sobre 2. Mas a energia interna, ela tem contribuição da energia cinética, com 3 graus de liberdade. Portanto, podemos concluir que a variação da energia cinética de translação é igual a N vezes o CV de translação, né, vezes a variação da temperatura, onde esse CV de translação ele seria o grau de liberdade de translação vezes R sobre 2. E como, né, já comentado, são 3 graus de liberdade para a translação, portanto, podemos escrever que a variação da energia cinética de translação é igual a N vezes 3 vezes R dividido por 2 vezes ΔT. Substituindo os dados do enunciado, temos então que a variação da energia cinética de translação é igual a 4 vezes 3 vezes 8,31 sobre 2 vezes 60. Realizando os cálculos, encontraremos que a variação da energia cinética de translação do gás será igual a 2.991,6 joules. Transformação adiabática de um gás ideal. Processos adiabáticos são processos pelos quais o gás não troca calor, ou seja, energia, com o ambiente. Significa que o Q é igual a zero. Isto pode ocorrer quando o processo ele é muito rápido, não dando tempo para que ocorra a troca de calor, ou se o processo for realizado em um ambiente isolado termicamente, como mostrado na figura ao lado. Se removermos algumas esferas do pistão, o volume do gás ele aumenta de uma quantidade muito pequena, portanto, dV. Mas como a variação do volume é pequena, esse processo ele é chamado de quase estático. E podemos supor, então, que a pressão nessa pequena variação de volume ela é constante. Assim, podemos escrever a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial. O diferencial da energia interna é igual a dQ menos dW. Porém, sendo um processo adiabático, o dQ ele é igual a zero. Podemos ainda escrever o diferencial da energia interna igual a N vezes o calor específico molar a volume constante vezes o diferencial da temperatura. E o diferencial do trabalho como P vezes o diferencial do volume. Realizando agora uma diferenciação na equação de Torricelli, teremos que PdV mais VdP é igual a N vezes R vezes dt. Mas como sabemos que Cp menos Cv é igual ao R, então teremos que PdV mais VdP é igual a N vezes Cp menos Cv vezes dt. Colocando NdT em evidência, teremos que NdT é igual a PdV mais VdP dividido por Cp menos Cv. O gráfico ao lado, ele mostra uma transformação adiabática para um gás ideal. Fazendo uma substituição deste resultado na relação anterior, teremos que Cv multiplicado por PdV mais VdP dividido por Cp menos Cv é igual a menos PdV. Manipulando os termos desta expressão, podemos escrever que dP dividido por P é igual a menos Cp dividido por Cv, vezes dV dividido por V.
ao resultado da divisão do calor molar a pressão constante pelo calor molar a volume constante, representaremos por gama, que é conhecido como a constante de Poisson. Integrando os dois lados da equação, dP sobre P igual a menos gama vezes dV sobre V, teremos que o logaritmo neperiano de P mais gama vezes o logaritmo neperiano de V é igual a uma constante. Portanto, P vezes V elevado a gama é uma constante. Ou seja, P inicial vezes V inicial elevado a gama deve ser igual ao P final vezes o V final elevado a gama, que é igual a uma constante. Isso para uma transformação adiabática. Se isolarmos a pressão na equação de Clapeyron, teremos que P é igual a N vezes R vezes T dividido por V. Assim, substituindo na expressão anterior, teremos que N vezes R vezes T dividido por V vezes V elevado a gama é igual a uma constante. Portanto, T inicial vezes V inicial elevado a gama menos 1 tem que ser igual a T final vezes o V final elevado a gama menos 1, que é igual a uma constante. Esta expressão ela é válida para um gás ideal em um processo adiabático. Esta relação nos mostra que, se o volume de um gás num processo adiabático aumentar, este gás deve diminuir sua temperatura. Um exemplo dessa situação na prática é com o dióxido de carbono e a água no champanhe ou refrigerante. Quando abrimos uma garrafa de champanhe, esse processo é muito rápido e, portanto, podemos considerar o processo adiabático. Nós percebemos que na parte superior, próximo ao bico da garrafa, o gás ele diminui sua temperatura, pois a coloração do gás passa a ser com um tom claro. Vamos a mais uma atividade. Exemplo. Em uma garrafa de champanhe, o bolsão de gás, dióxido de carbono principalmente, que fica entre o líquido e a rolha, está a uma pressão inicial PI, igual a 5 atmosferas. Quando a rolha é removida da garrafa, o gás sofre uma expansão adiabática, até que sua pressão se torne igual à pressão ambiente, 1 atmosfera. Suponha que a razão entre os calores específicos molares é gama, igual a 4/3. Se a temperatura inicial do gás é TI, igual a 5 graus Celsius, qual é sua temperatura no final da expansão adiabática? Resolução. Considerando o gás como sendo ideal, temos que, para uma transformação adiabática, P vezes V elevado a gama é igual a uma constante, que chamaremos de equação 1. Utilizando a equação de Clapeyron, teremos que P vezes V é igual a nRT. Isolando V, teremos que V é igual a nR vezes T dividido por P. Chamaremos de equação 2. Agora, substituindo a equação 2 na equação 1, temos que P vezes N vezes R vezes T dividido por P elevado a gama é igual a uma constante. Elevando os termos entre parênteses a gama e realizando uma manipulação na expressão, encontraremos que P
elevado a 1 menos gama vezes T elevado a gama é igual a constante dividido por N vezes R elevado a gama. Veja que o termo do lado direito da expressão também é uma constante. Sendo assim, podemos dizer então que a pressão final elevado a 1 menos gama vezes a temperatura final elevado a gama deve ser igual à pressão inicial elevado a 1 menos gama vezes a temperatura inicial elevada a gama, que é igual a uma constante. Realizando a substituição dos dados do enunciado, teremos que 5 atmosfera elevado a 1 menos 4/3 vezes 5 graus Celsius elevado a 4/3 é igual a 1 atmosfera elevado a 1 menos 4/3 vezes a temperatura inicial elevado a 4/3. Devemos lembrar que a temperatura deve ser escrita em Kelvin, então teremos que transformar 5 graus Celsius para a escala Kelvin. Lembrando que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, então teremos que 5 elevado a menos 1/3 vezes 273 mais 5 elevado a 4/3 é igual à temperatura inicial elevada a 4/3. Realizando os cálculos, encontraremos que a temperatura inicial é igual a 185,908048 Kelvin, que equivale em Celsius a menos 87,09019,522 graus Celsius. Expansões livres. Vimos que em uma expansão livre de um gás, o processo ele é adiabático, porque não envolve trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, e nem variação de energia interna. Este processo ele é diferente do processo adiabático que acabamos de descrever, onde há trabalho realizado e também variação de energia interna. Essas equações, então, não se aplicam a uma expansão livre, embora tal expressão seja adiabática. Na dedução das expressões apresentadas para os processos adiabáticos, foi considerado que o processo ele é quase estático. Porém, em uma expansão livre, isso não é possível. Por esse motivo, as expressões anteriores não se aplicam a este caso. Lembre-se também de que, em uma expansão livre, o gás ele está em equilíbrio apenas em seus pontos inicial e final. Assim, podemos identificar apenas esses pontos, mas não a expansão propriamente dita, em um diagrama P versus V. E como a variação da energia interna é igual a zero, a temperatura do estado final deve ser igual à do estado inicial. Encerramos aqui mais uma aula de física. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.